Quantos quilos estão nas suas costas neste momento? Se você tivesse uma mochila imaginária, quantas toneladas elas estaria pesando neste momento? Qual seria o superpoder sutil, um superpoder quase que imperceptível, mas que se nós todos tivéssemos, seríamos, obviamente, superpoderosos. Hoje eu quero falar de algo que é difícil. Eu vou te falar que, cara, é um negócio que eu, particularmente, Felipe Chaia, preciso praticar todos os dias, porque não é fácil. E aí, do que estamos falando aqui? Estamos falando dele, justamente do desapego. Como eu comecei perguntando, né? Quantos quilos pesa a sua mochila? A minha já pesou muito. Nossa Senhora. Era bagagem desnecessária, era gente inútil sendo carregada, era conhecimentos que não serviam para nada, era um monte de crença, um monte de coisa querendo controlar, um monte de coisa que não trazia sentido nenhum para esses controles. E quando a gente vai soltando, o que eu vou falar é a coisa mais óbvia do mundo, mas às vezes essas obviedades precisam aparecer. Como você pratica o desapego? E eu vou trazer diversas leituras, diversas literaturas, diversas formas de pensar o desapego, para que você de fato entenda como praticar esse negócio. Ou talvez para que você consiga se convencer que é importante praticar o desapego. Inclusive, eu costumo falar muito do ego, e a palavra desapego tem ego nela, né? Olha só que interessante. Então, pensar nesse lugar de o desapego é também me desfazer de algum ego que talvez possa te atrapalhar ou algo do tipo. A neurociência e a psicologia já vão falar sobre a prática do desapego emocional. Todas as vezes que você estiver muito apegado emocionalmente, você vai aumentar os hormônios, os estressores. E quando você consegue praticar o desapego, você se torna uma pessoa um pouco mais tranquila. O excesso de apego, o excesso de controle vai te tornar uma pessoa mais ansiosa. Isso é fato. A ansiedade, aqui eu não quero é, simplificar uma palavra tão importante, tão significativa, mas um excesso de futuro vai causar ansiedade na gente. E como um estoico, a gente pode entender que o futuro você não controla, o futuro não existe. Não vou entrar muito na filosofia aqui, mas o futuro está sempre à frente, então você não consegue controlar algo que nunca vai acontecer. Que a verdade é essa. O que acontece é o presente. E no presente, hoje, o que você carrega? Talvez você possa estar carregando o futuro, que é inútil. E eu não quero trazer um discurso irresponsável, do tipo, ah, então já que o futuro não existe, vamos apertar aquele botão do F e que se dane as coisas todas, porque afinal de contas, já que o futuro não existe, vamos ver o presente loucamente e levem lá a vida louca. Calma, calma, não é bem assim também, não seja exagerado. Não precisa ser tudo a ferro e fogo, não precisa ser tudo para um lado ou para o outro. Vamos ter maturidade de entender as nuances que estão sendo colocadas aqui. A gente está falando sobre o exercício do desapego, sobre diversas perspectivas. A psicologia positiva do Martin Seligman, ele vai falar sobre esse apego de futuro ser um causador de ansiedade e como isso de alguma maneira nos atrapalha. Imagina aí se existe uma, né, se você puder passar um scanner em você agora, né, você fecha os olhos e você começa a perceber todo o seu corpo, você começa a observar todo o seu corpo e aonde estão esses pontinhos de ansiedade, qual é a origem deles? Muito provavelmente, a origem dessa ansiedade, ela mora num lugar futuro. Ela mora em algo que ainda não aconteceu. Ela mora num medo de algo que, se você parar para explicar, você vai ter vergonha de quão irracional é a tentativa de explicação desse possível medo que você tem. Talvez porque você nunca viu acontecer, talvez porque você não tem um embasamento científico para validar que isso de fato aconteça. Então, esse processo começa nessa autoobservação. O desapego vai passar por uma autoobservação, isso é inegável. Ainda dentro da psicologia positiva, vamos entender que soltar
Desapegar não é desistir, é controlar aquilo que está no seu controle. Os estoicos vão falar sobre isso, de a vida não é sobre querer mais, é sobre você precisar menos. O precisar menos é um exercício de apego. A gente precisa entender também que desapego não é abandono. Tem muitas pessoas que, de tão apegadas a coisas, elas acabam abandonando essas coisas. Olha que loucura isso daqui. Às vezes você é tão apegado a alguém que você abandona essa pessoa no mundo, né? Você quer tanto ela para você e você esquece que ela tem que pertencer ao mundo. Um comportamento super, ultra, mega protetor, ele pode, de alguma maneira, isolar aquele elemento, e pode ser uma pessoa, aquele elemento que tá sendo tão super protegido, você isola ele do mundo e você abandona. É um ponto de reflexão de entender que praticar o desapego não é abandono, é você encontrar um significado novo para aquela coisa que está com você e você solta ela. Quando você solta ela, deixa eu te falar um negócio aqui. É, quando você solta alguma coisa, ou quando você desapega alguma coisa, não é para você pegar instalar um AirTag, um dispositivo de rastreamento dentro dessa pessoa, dentro desse objeto, e você quer controlar ele pro resto da vida. O soltar é soltar. É você pensar assim: isso não me pertence mais. Isso não faz mais parte de mim. Para os estoicos, o uma das formas de sofrimento é o apego a coisas que não controlamos. Se você puder agora pausar esse vídeo e listar coisas que te causam ansiedade, estresse, provavelmente você vai identificar que alguns itens dessa lista não estão no seu controle. Jamais deveriam estar no seu controle. E você vai perceber que se você soltar, se você desapegar, se você deixar eles irem, deixar eles passarem, a coisa vai andar muito melhor. A sua vida vai andar muito melhor. Isso não é uma promessa, isso é um exercício. Porque isso você exercita todos os dias. Porque todo dia a gente recebe estímulos, coisas, informações, pessoas, relacionamentos, e todos os dias a gente precisa deixar essas coisas irem também. Senão você se torna um, um recipiente retido, acumulado, cheio de coisas. E eu vou te falar que essas retenções todas são péssimas, faz você ficar mais pesado. Sabe aquele dia que você acorda e fala, nossa, hoje eu bebi um pouco a mais, ou hoje eu dormi mal, e você acorda com o corpo meio inchado, sabe? Aquele dia de calor, você fica meio cansado, meio letárgico. Isso é físico, mas o emocional é tão ruim quanto. A provocação que eu estou trazendo para você até aqui, eu espero que eu tenha conseguido de alguma maneira acessar ou apertar um botão aí dentro de você, que você entenda a importância de soltar isso tudo, de poder desapegar de alguma maneira e entender como isso vai te colocar numa esteira de evolução. Um jeito interessante de você praticar esse desapego ou soltar isso é observando coisas novas. Você está num ambiente ruim, eu já falei muito de ambiente aqui, está num ambiente ruim, vai para um ambiente diferente. Tem um comportamento ruim, busca uma maneira de colocar um comportamento novo. Tem alguma coisa que você faz que te incomoda, comece a fazer outra coisa que te incomode menos. Pensa como que você consegue ganhar consciência sobre essas coisas todas na sua vida. Começa por aí. Tem uma metáfora boa que ela fala sobre a xícara e o chá. Imagino que você tenha nascido no Oriente, que é um povo que há muito tempo consome chá. Eu já ouvi isso sendo atribuído até ao Bruce Lee. Se é verdade ou não, não sei. Mas o que importa é a metáfora que eu vou falar agora. Que quando você quiser provar um chá novo, você precisa esvaziar o conteúdo que está posto ali para você provar. E assim, o provar não significa que você vai consumir o resto da vida. O provar significa que você vai provar, que você pode gostar ou não. Se você gostar, toma mais. Se você não gostar, joga fora e não usa mais. Mas você testou. Que é o que eu digo aqui sempre. Não acredita em nada que eu estou falando. Testa. Não custa nada testar. Se a coisa não está muito boa agora, que tal fazer um teste? E quem sabe melhora, quem sabe evolui também. Um exemplo prático no mundo corporativo pode ser associado a pessoas que não desapegam de um microgerenciamento, querem saber tudo tintim por tintim e acabam não olhando para o todo. É alguém que tem uma função de olhar para o todo, mas ela não consegue largar o micro, e aí ela fica tão no micro
que o macro acaba sendo esquecido. Foi o que eu falei há minutos anteriores sobre um excesso de apego pode ser tratado como um abandono. Você se apegou tanto ao microgerenciamento que você abandonou o macro. Isso é bastante comum de acontecer. Algumas pessoas que se apegam tanto ao seu cargo, à sua identidade, e perdem oportunidades incríveis, oportunidades enormes de se desenvolverem, de avançarem, de encontrarem novos títulos, novas posições, novos desafios dentro das suas carreiras. Acho que você entendeu até aqui como a falta do desapego, como a inabilidade em soltar as coisas é extremamente prejudicial para nós enquanto seres humanos. Desapegar é um superpoder porque desapegar te libera espaço mental. Desapegar te libera para conhecer o novo, para conhecer o diferente, para conhecer o contraditório, para conhecer o divergente, para permitir que você entenda que coisas novas e que conflitos nem sempre são negativos e que eles têm o seu lado positivo. E quando você se provoca a estar nesse lugar de mudar de opinião, de pensar em mudar de opinião, e entender que isso não é uma fraqueza, mas sim uma fortaleza, isso faz com que você mude de nível enquanto um ser humano, que você se reclame menos e que você seja muito mais um agente de solução do que um agente de reclamação. E quantas pessoas nós conhecemos que são esses agentes de reclamação? Então que você consiga ser parte da transformação positiva que acontece na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua empresa, com seus amigos e com aqueles que estão à sua volta. Antes de você tentar pensar em o que você quer de novo, pensa o que você não quer mais de velho, o que você vai deixar na mesa, o que você vai soltar com respeito, quais são os divórcios energéticos que você vai fazer agora, do tipo, essa coisa não me afeta mais, ela não me pertence mais, e eu vou deixar isso ir embora, eu vou deixar isso passar. Isso veio e isso foi, eu respeito todo o papel que ele teve na minha vida, mas eu deixo ele ir embora e me permito a conhecer aquilo que é novo. Se esse conteúdo fez sentido para você de alguma forma, se esse conteúdo fez você pensar diferente, se esse conteúdo te incomodou, curta esse vídeo, para que você receba mais vídeos como esse. E se você não tiver inscrito no canal, obviamente, se inscreva no canal para que você continue recebendo. E faça um favor àquela pessoa que você sabe que precisa desse conteúdo, manda para ela. Talvez tudo que ela precisa nesse momento é soltar. Então, solta o dedo e manda o conteúdo para lá. Por enquanto é isso. Eu sou o Felipe Chaia. Foi um prazer ter você comigo até aqui. A gente se vê na próxima. Um beijo no seu coração. Tchau.